Adna, Priscila e Michele. 3 mulheres que transformaram paixão em oportunidade. E elas não erraram. Especialistas na área de empreendedorismo, como a professora da Escola de Negócios da PUC-RS, Ionara Reck, afirmam que um dos primeiros passos para abrir uma empresa própria é fazer algo que se ama. Mas só isso não basta. Também é preciso que haja mercado para vender esse produto ou serviço. Ou ainda, a capacidade de gerar desejo por eles. E foi justamente isso que essas empreendedoras fizeram. Michele sempre gostou de trocar de cabelo. Perucas e rabos de cavalo são acessórios comuns para a empresária há bastante tempo. Mas ela nunca havia imaginado que poderia fazer disso um negócio lucrativo. Até que se viu em uma situação profissional difícil. Na pandemia eu me vi desesperada e aí um dia conversando com a minha filha na época tinha 12 anos, eu disse pra ela: filha, a mãe tá desesperada, a mãe não sabe o que fazer. E eu até fico emocionada quando eu falo nisso. A mãe não sabe o que fazer. Tô desesperada, tô sem motivação, nós fechamos a loja, muitas dívidas, muita incomodação. E aí ela me olhou e disse assim: mãe, quem sabe tu vende esses cabelos que tu usa, mãe? O que tu acha? E aquele dia ali nasceu uma nova empresária, né? Uma nova empreendedora. E é justamente essa paixão um dos fatores essenciais apontados pela professora Ionara. Além da paixão, também tem a questão de o que tu sabe fazer bem, né? E a outra característica, um outro ponto importante é o que o mercado quer, o que o mercado vai comprar, pagar e valorizar naquilo que tu está fazendo. Conforme o Panorama do Empreendedorismo no Brasil, divulgado pelo governo federal em agosto de 2024, de maneira geral, empresas lideradas por mulheres nascem da necessidade de mudar a realidade financeira. E, por consequência, isso acaba impactando positivamente na vida de outras pessoas e fomentando a economia local. No caso da Michele, o negócio que começou individualmente, hoje exige uma equipe maior. Eu já não conseguia mais trabalhar sozinha. E aí depois de 2 meses eu contratei um gestor, eu tive que eu tive que alugar a sala rápido, eu tive que chamar mais costureiras, porque daí as pessoas começaram a entender o meu negócio, começaram a enxergar a Michele Clemonigas de uma forma diferente. E foi aí que o negócio expandiu. Nós somos 5 na equipe, nós somos 2 costureiras, inclusive já está entrando mais uma, acredito que semana que vem. Nós temos a menina do comercial, a expedição, o Walter, que é meu sócio, meu marido também. Então hoje essa é a equipe da Michele Clemoni. Ainda de acordo com dados do governo federal, uma das dificuldades do empreendedorismo feminino no Brasil é o baixo acesso à informação e à tecnologia digital. E isso inclui as limitações de cobertura de internet no país. Para Michele, o investimento em plataformas foi justamente o ponto de virada que alavancou as vendas de cabelo. E aí um dia eu olhei um cabelo, comprei o pacote de cabelo e disse assim: vou fazer um rabo de cavalo. Eu achei bonito, achei lindo. Fui lá e fiz um vídeo de 30 segundos. 30 segundos, joguei, falei do cabelo com muito entusiasmo, muita empolgação, porque eu acreditava muito, achei ele muito lindo, inclusive. Falei. No outro dia eu tinha mais de 150 pessoas perguntando sobre aquele rabo de cavalo, então o meu vídeo viralizou. E foi aí que eu tive que mudar toda a estrutura do meu negócio. Esse aqui é o espaço onde a Michele grava os vídeos que ela posta na internet. Eles fazem muito sucesso e atraem cada vez mais clientes. E agora ela vai mostrar como é que é rápido trocar de cabelo. É assim, ó, um piscar de olhos. Tá fácil ficar linda, né? Tô pronta. Outro desafio, de acordo com o Panorama do Empreendedorismo no Brasil, é relacionado ao fato de que mulheres têm menos acesso a mentorias e a redes de conexões profissionais. Essa percepção foi um dos motivos que levou um grupo de profissionais a realizarem eventos para empreendedoras, proporcionando a troca de conhecimentos e a ampliação da rede de contatos. A gente tem uma série de movimentos e de grupos de mulheres que se apoiam, e esses grupos de mulheres que se apoiam é uma boa forma de tu, inclusive, ter um ombro amigo, né, num momento de dificuldade. Então tentar buscar redes de apoio para equalizar um pouco essa questão do equilíbrio entre os vários papéis que nós mulheres temos. As experiências trocadas durante os eventos foram transformadas em livros,
justamente para ampliar as possibilidades de conhecimentos para mulheres empreendedoras. A Ionara é professora na Escola de Negócios de uma faculdade aqui em Porto Alegre. E ela, em colaboração com outras profissionais, escreveu um livro falando sobre o empreendedorismo feminino. Eu queria que tu nos contasse qual foi a motivação para esse assunto especificamente. Nós organizamos uma série de eventos desde 2016 até 2022, onde nós recebemos mais de 3.000 mulheres aqui dentro da universidade. Esses eventos tinham o objetivo de trazer conhecimento sobre gestão e sobre empreendedorismo para potencializar os negócios. Nós tínhamos mulheres que não tinham ainda começado a empreender e mulheres que já estavam empreendendo. Então a gente passava conhecimento, a gente conseguia trazer uma rede de contatos e de networking para essas mulheres e também dar visibilidade para alguns negócios, onde a gente fazia uma breve feira de apresentação dos seus produtos e serviços. O acesso a investimento financeiro também é uma questão importante. Dados da pesquisa do Instituto Rede Mulher Empreendedora de 2021 mostram que 42% das mulheres empresárias entrevistadas que pediram crédito ao banco tiveram suas solicitações negadas. Entre os motivos disso está a dificuldade de dar garantias, já que frequentemente propriedades como imóveis, por exemplo, são registrados no nome do cônjuge masculino. Além disso, há outros fatores de desigualdades enfrentados por mulheres. Infelizmente, a gente ainda encontra no mercado, quando a mulher vai lidar com um determinado fornecedor ou um determinado cliente, há um certo preconceito no sentido de que eu estou trabalhando com mulher e eu posso falar de um jeito que não é o mesmo jeito que eu falaria com um homem. Então, o buscar o conhecimento e o se posicionar nessas relações é muito importante para que isso não aconteça, né? Michele está entre as empreendedoras que não tiveram acesso a crédito no início do negócio. Mas 3 anos depois de começar a vender perucas, ela já consegue se definir como uma empresária de sucesso. A loja vende para todo o Brasil e tem um grande número de pedidos mensais. A Michele Cremoni Wigs é uma empresa que fatura aí anualmente em torno de R$1 milhão. A gente tem mais de 600 pedidos mensais, a gente atende todo o Brasil e somente com e-commerce. A gente tem uma loja online que a gente consegue fazer esse atendimento todo. A quantidade de empreendedores no Brasil tem crescido. Em abril de 2024, o país registrou 21,7 milhões de empresas. Destas, 12,1 milhões eram microempreendedores individuais, o chamado MEI. O que mostra que a estrutura dominante do empreendedorismo no país é formada por micro e pequenas empresas com poucos empregados ou nenhum. É assim que funciona o negócio administrado por Adna. Ela atua como consultora de imagem e visagista e conseguiu fazer da paixão pela moda uma profissão. Eu sempre gostei de moda, né? Então a minha mãe, ela sempre foi uma pessoa muito antenada porque ela é costureira e a minha tia tinha uma loja, né? Minha mãe trabalhava lá. Então eu já vim com esse aprendizado da minha mãe, né? Dentro da consultoria de imagem, a Adna adota técnicas de visagismo e colorimetria. Elas são usadas para entender como harmonizar a imagem pessoal com as características físicas da pessoa. Isso inclui, por exemplo, a análise do tom de pele e os traços faciais. Mas nem sempre ela teve toda essa confiança que demonstra ao falar da profissão. Para mergulhar de cabeça no empreendedorismo, precisou despertar para novas possibilidades. A coisa da moda, da consultoria, só chegou porque eu não tive mais trabalho, né? Pandemia, todo mundo em casa. E aí, o que eu vou fazer? Não tenho o que fazer, ninguém tá viajando, eu trabalhava com turismo. E aí, uma amiga que trabalhava com consultoria, ela vem trabalhar comigo. Então tá, vou trabalhar contigo. Só que eu pensava, gente, eu nunca vou ganhar dinheiro com isso aqui, né? E aí ela falava pra mim, Adna, tu é muito boa, tu tem que fazer, tu tem que ir, porque tu vai dar certo nessa profissão. E aí eu fui fazendo, e deu certo. Hoje, a Adna é chefe dela mesma. Atende em uma sala na própria residência e tem tido sucesso no negócio. Algo que ela atribui à dedicação e ao talento, mas também a alguns diferenciais. Entre eles, estão técnicas específicas para a pele negra. Essa coisa da cartela de pele negra é um pouco novo. O método que eu utilizo para a pele negra também não é muito usado por muitas consultoras. Algumas conhecem, mas não utilizam, por causa do número de cartelas. Então, esse método de pele negra é o que menos tem cartelas.
E o método sazonal expandido, que é o que todo mundo utiliza, ele tem mais cartelas e parece que é mais coerente, né, para o grande número de consultoras que a gente tem hoje. A cartela da minha mãe é a cartela Spice, que é a cartela mais quente de pele negra, e ela é a cartela que repete as cores das especiarias e temperos em África. E a dona Eva já me disse qual é a cor preferida dela. Repete pra gente aí. A minha cor preferida é vermelho. Me sinto muito bem com vermelho. O Brasil tem 30,4 milhões de donos de negócios. Mais de 10 milhões integram o público feminino. E o maior número de empreendedoras fica na região sul, com 12,4% de mulheres. Entre os homens, esse número chega a 24,5%. Já em outras regiões brasileiras, o percentual de empreendedorismo feminino representa, em média, entre 10% e 11%. Entre as tantas questões relacionadas à criação de um novo negócio, também estão a saúde emocional e a pressão sofrida por mulheres para conciliar o trabalho com as tarefas domésticas e maternas. Temos percebido que para muitas delas acaba sendo desafiante se manter presente verdadeiramente nos demais papéis da vida, que também são tão importantes quanto a nossa carreira profissional. Então, para muitas delas, muitas vezes, isso acaba gerando muitas ambivalências e também situações de sofrimento psíquico, porque elas acabam se deparando com a impossibilidade de estar 100% presente em todos esses papéis, em todos os momentos. E aí é um grande desafio para o nosso desenvolvimento emocional, mas também uma grande oportunidade. Além do excesso de tarefas, mulheres empreendedoras tendem a lucrar menos do que os homens. O panorama do empreendedorismo no Brasil mostra que donas de negócios ganham, em média, 20% menos por mês que os homens, mesmo tendo mais tempo de escolaridade. Para ajudar a melhorar essa realidade, a psicóloga Luciana Deretti também é uma entusiasta da realização de encontros entre empreendedoras. Ela é uma das palestrantes do evento Mentes Brilhantes, que acontece dia 24 de junho em Porto Alegre. Na perspectiva, então, profissional, o que a gente sabe? Que as mulheres, muitas vezes, elas acabam sendo tão resolutivas e acabam, muitas vezes, pelo seu instinto materno, abraçando tudo, que elas acabam, na vida como empreendedoras, muitas vezes, pulando etapas que elas precisam ser respeitadas e também cuidadas. Então, a falha, o erro, a dificuldade, ela faz parte do processo de crescimento e, se bem aproveitada, ela pode ser um grande recurso de superação, de crescimento e da construção desse sucesso. De acordo com a pesquisa Monitor Global de Empreendedorismo 2023, o futuro dos negócios no Brasil é majoritariamente feminino e composto por empreendedoras pretas ou pardas. O estudo foi feito junto a pessoas que têm a intenção de empreender nos próximos 3 anos. Os números apontam que 54,6% do empreendedorismo potencial é composto por mulheres. A PR Saboaria é um exemplo disso. Além das proprietárias, a maioria das colaboradoras são mulheres. E assim como no caso da Michele e da Adna, o negócio também surgiu de uma paixão e da necessidade de mudar. Tudo começou mesmo quando eu terminei meu doutorado e começou a pandemia. Então, naquela época, a gente ficou em casa e comecei a estudar muito cosmetologia, porque eu sempre fui uma entusiasta desse universo de produtos naturais. E comecei como um hobby em casa. Quando eu vi que eu tinha um negócio, eu me deparei com aquele desafio que todo pequeno empreendedor tem, né? De comprar, de atender cliente, enviar, produzir, e a coisa ficou enlouquecedora. O processo na PR Saboaria é bastante peculiar. Toda a produção é feita artesanalmente. Os insumos utilizados são sustentáveis e todos os produtos são em barra, portanto, sem água. Inclusive shampoos e condicionadores. Isso porque um dos valores da empresa é a preocupação com o meio ambiente. Tudo 100% feito à mão. A gente não entrega, eu sempre falo, aqui a gente não vende sabonete, a gente vende experiências de afeto, experiências de banho, de cuidado. Então os produtos, as matérias-primas, a gente traz elas de Belém do Pará, lá da Floresta Amazônica. A gente trabalha com produtores locais que coletam isso de forma sustentável, trazem para nós, e a gente faz todo o processo de saponificação, que apesar do nome ser um pouquinho difícil, é um processo simples, é uma reação química, né, que a gente faz a partir
dos óleos vegetais, transformando então esses óleos num sal, que é o sabão, e em glicerina. E com isso a gente tem essas barras produzidas 100% à mão. É uma pena que o aroma que a gente sente aqui na área de produção, vocês aí de casa não conseguem sentir. Mas a experiência de mostrar como tudo é feito, a gente consegue. A Kátia é responsável pela produção aqui da PR Saboaria e ela vai explicar como é que funciona o corte desses sabonetes que são todos feitos à mão. Explicar não, eu vou deixar você cortar e aí tu vai me dizer, quem sabe faz ao vivo. Vai lá. Só puxar? Aqui ó, vamos lá. Vai ter experiência completa hoje. Pode deixar. E aí, lá. Com força. Vamos ver se a academia tá em dia. Aê! Além dos desafios de empreender, Michele, Adna e Priscila têm outros pontos em comum. A paixão pelo que fazem e a capacidade de despertar em quem compra o desejo de consumir o que elas têm para oferecer. O empreendedorismo feminino desempenha um papel importante na luta pela igualdade de gênero, no combate ao preconceito e na busca por oportunidades semelhantes para todos. Eu tenho muito orgulho dessa empresa, ver até onde a gente chegou e aonde a gente quer ir. Aqui na PR a gente defende muito os produtos serem sustentáveis de verdade, é nisso que a gente acredita. E para ser sustentável, o produto ele tem que ser justo para quem produz, ele tem que ser limpo para o meio ambiente e tem que ser bom para quem usa. Então, poder dividir todo esse sonho aqui com a minha irmã, que é a minha grande parceira na vida e agora nos negócios, é realmente uma realização. Vamos cortar? Vamos cortar. Ai, tá.